Você sabe quais são os requisitos para se fazer uma importação? E os tipos de operação existentes? As condições, principalmente as condições de ordem tributária, suas aplicações e suas implicações, tanto para quem importa quanto para o cliente final. Na videoaula de hoje, a gente vai estudar processos de importação, falando um pouquinho sobre importação por conta e ordem, importação por encomenda. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Na videoaula de hoje a gente vai entender um pouquinho sobre os tipos de operações existentes em relação a importações. Para tanto, a gente vai discutir aqui uma questão ligada às particularidades dessas operações, onde a gente vai discutir aqui as questões ligadas aos conceitos básicos, características e condições para se realizar esse tipo de operação, os cuidados especiais em relação à tomada de decisão sobre esta ou aquela operação, as tendências em relação ao mercado que tem praticado, assim como requisitos e as condições necessárias, o tratamento tributário, tanto de entrada quanto de saída, e, obviamente, um resumo e alertas que faremos logo no final sobre cada uma dessas operações. Quando a gente fala de processo de importação, normalmente nos vem à mente, aquele processo rotineiro que a pessoa física ou a pessoa jurídica realiza através da aquisição direta de materiais, produtos, bens, o que quer que seja do exterior, com vistas a vir para chegar aqui no Brasil. Esse processo tradicional que nós chamamos de importação por conta própria, esse é aquele tradicional que existe desde o momento em que o Brasil é o Brasil e assim vem sendo realizada desde esse tempo. Em agosto de 2001, através da medida provisória 2158, nós passamos a ter uma nova metodologia, que é a importação por conta e ordem de terceiros, e posteriormente, lá por fevereiro de 2006, nós passamos a ter uma terceira via, chamada importação por encomenda. Estas duas últimas, importação por conta e ordem, a importação por encomenda, são aquelas operações em que existe a interveniência de uma empresa realizando estes processos de importação para um destinatário final. E nessa videoaula a gente vai entender exatamente estas características destas três operações. Quando nós falamos em importação por conta própria, como eu falei anteriormente, essa é aquela operação tradicional. Pessoa física ou pessoa jurídica realiza diretamente essas operações, entrando em contato com seus fornecedores do exterior, com vistas a trazer produtos estrangeiros aqui para o Brasil. Quanto às características e condições para a realização dessas operações, nós já sabemos a necessidade do radar, já vimos isso em outras videoaulas, ou seja, a habilitação de ambas as pessoas, física ou jurídica, para fazer importação, então a necessidade de habilitação ao radar. Essas operações poderão ser realizadas com ou sem cobertura cambial, ou seja, pode ser realizada com o pagamento ao fornecedor ao exterior ou o não pagamento, aquela questão de importação de amostra, por exemplo, onde não existe cobertura cambial. Essas operações também podem ser para consumo do próprio importador ou, eventualmente, revenda. Também será realizada através de recursos próprios deste importador, desta pessoa física, desta pessoa jurídica que realizou essa operação, podendo ainda ser a título definitivo ou temporário e, por último, podendo abranger mercadorias e serviços. Essa é aquela operação tradicional que nós já conhecemos, como eu falei anteriormente, ela é realizada diretamente pelo próprio interessado, através de seus próprios recursos físicos, financeiros, capacidade econômica e assim por diante. Em função, entretanto, de algumas tendências existentes no mercado, as empresas, as pessoas jurídicas, têm aí optado em focar no seu próprio negócio e deixando essas questões mais burocráticas, operacionais, na mão de especialistas. Ou seja, é a terceirização da atividade meio. E essa terceirização, ela pode envolver tanto o processo de importação quanto o processo de exportação. Na videoaula de hoje a gente vai falar do processo de importação. Os aspectos
que podem ser terceirizados abrangem questões logísticas, burocráticas, inclusive financeiras e até tributárias. Ou seja, estamos falando basicamente da transferência de um processo de importação para as mãos de um especialista. Essa transferência para um especialista, ela pode não ocorrer apenas nestes pontos que foram aqui comentados. Podem haver outros pontos, como por exemplo, a transferência da operação, porque simplesmente o interessado não tem aí capacidade ou não tem o domínio de um idioma estrangeiro, ou às vezes em função de falta de conhecimento para se negociar com mercados específicos, ou ainda a compra de produtos especializados. Existem intervenientes que realizam as operações dos mais variados tipos de produto, passando por máquinas, equipamentos, inclusive flores, frutas, animais e assim por diante. A ideia aqui, então, no processo, é exatamente essa terceirização para um especialista. Especialista de produto, especialista de mercado, especialista que detenha conhecimento comercial, o domínio de um idioma estrangeiro e assim por diante. E nessa transferência para o especialista, essas operações serão realizadas de duas formas distintas. A chamada importação por conta e ordem ou a importação por encomenda. É isso que nós veremos nos próximos blocos.